Bom dia, Sor, Sara. Tudo bem, meu amor? Oi, Aninha. tudo Tudo certo? Oi, bem? Sor. Oi, João. Eu não tava. Eu Oi. digitava, digitava, não tava conseguindo entrar. Bom dia, senhor. Oi, Sor, Felipe. com Oi, quanto tempo, Pedro. Sor? Oi. Oi, Yasmin. Tudo bem? Oi, Sor, Oi, Carol. Oi, Caio. Oi, Arthur. Oi, senhor. Oh, tudo Sor, bem? Sor, tem uma pergunta, Bem. Sor. Uma. Oi, João. Pode Oi, falar. Sor. Então, Sor, lembra quando eu fui buscar meu material? Eu fui a Ah. primeira pessoa a buscar o material ou já foi a... sei lá. Ai, não lembro, Felipe. Última. Você quer muito. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Bom dia, Sor. Ah, destrava aí, Bom Felipe. dia, Fala senhor. uma coisa pra nós. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Ah, vai. Ô, João. João, Oi, oi. Parece que tá tendo Oi, oi. um infarto debaixo d'água. tudo bem? Você tá na piscina? Sim. Não, Eu? é por causa do barulho, tô brincando. Oi, Gustavo, bom dia. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Sor. Oi, Iago, tudo bem, meus amores? Tá, Suave. João, Oi. não precisa ficar cantando, tá? Vamos lá um pouquinho Ah, rapidinho, tá. deixa eu passar algumas informações para vocês, tá? Esse bimestre vai ter algumas coisas diferentes, os professores já devem ter falado para vocês, tá? A gente vai estar fazendo aí, a gente vai estar dando um pontinho a cada final de atividade, de acordo com a participação, né, de vocês nas lives, Eu nas participo em todas, tarefas, Sor. nos deveres e tudo mais, tá? Outra coisa que eu quero também pedir para vocês, tá? Alunos que não conseguiram, que ficaram com nota vermelha, tá? Segunda-feira, pela agenda do eu vou estar mandando para vocês a questão das atividades de recuperação e colocando a data da devolutiva. Então, ficar atento a respeito disso, tá? Do restante, assim, eu queria só pedir a colaboração de vocês, a gente continuar firme e forte, né? Para que a gente tenha aí um terceiro bimestre muito bom, tá bem? Tá? Para a gente começar o terceiro bimestre, eu gostaria que alguém, né, pudesse fazer uma oração aí para nós, né, para que a gente tenha aí um terceiro bimestre abençoado e tudo mais. Quem poderia fazer? Posso fazer, senhor? Pode, Sara, tá? Então Também vamos pode prestar ser. atenção um pouquinho, ela vai fazer uma oração aí para o nosso terceiro bimestre, aí para o nosso início, tá bom? Vamos lá, pode começar, Sara. Senhor Deus, Pai, eu quero agradecer por mais um dia, Senhor, essa manhã, e eu venho dizer ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, nossa mente, Pai, que nós possamos, Senhor, prestar atenção, conseguir absorver a matéria, Pai. E claro, devemos nos esforçar, mas que o Senhor venha nos ajudar, nos dando entendimento, Pai. Muito obrigado. E que esse venha a ser um bom bimestre abençoado na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, tá? Façam aí a oração de vocês todos os dias para que a gente consiga aí ter um terceiro bimestre, um dia abençoado aí. Pedrinho, antes de começar, gostaria de dar os parabéns, né? O Pedro foi lá, tá participando, vamos falar assim, do Cubo Mágico, foi muito bem classificado, né, Pedro? Conta para nós aí, 2 minutinhos aí para nós, como que foi? Ah, na verdade, como por causa dessa pandemia acabou os campeonatos oficiais, que é o presencial, aí eles estão fazendo online, que é tipo, você tem que montar várias vezes e gravar. Ah, muito bem. E aí nessa uma, o Pedro fez o quê? Como assim? E aí o Pedro fez o quê? Foi para a final, né, Pedro? É, Então tá bom. Pessoal, agora pega a apostila de vocês na página 3, tá bom? Vamos lá, rapidinho.
Sir, Oi. e sua cachorrinha, tá bem? Tá. É a terrorista. Come tudo e mais um pouco. A gente já levanta ela mordendo, né? Você tem que tomar Eu cuidado, sou porque senão... cachorrinho. Mas é terrorista, viu, gente? Vocês não têm ideia, tá? Felipe, você conhece ela? Eu, senhor, conheço, senhor. Hã? Conheço, senhor. Ah, tá. Depois eu pego ela para mostrar para vocês, tá bom? Tá. Então vamos lá, rapidinho. Vou fazer a chamada, tá? Iago, Iago, Iago. Ixi. Senhor, não é essa aí não, senhor. Essa aí do sétimo B, sir. É, senhor. B. Esse aí é sétimo A, senhor. É que demora um pouquinho, tá? Mas, senhor, eu estranhei porque eu tô no número 5. Eu falei, oxi, por que eu tô no número 5? Mas aí eu vi que não era. Pronto. Vamos lá, então, rapidinho. Ana Carolina Santana. Presente. Ana Caroline. Presente. Ana Luísa. Aqui. Arthur. Aqui. Bruno. Bruno. Caio. Eu, senhor, tô aqui. O da Silva. Aham. Tô aqui, senhor. E o Tolentino. Eduardo Sobral. Felipe Gabriel. Eu, professor. Guilherme dos Santos. Gustavo. Boa tarde. Heitor. Presente. Iago. Tô aqui. João Pedro. João Vitor. Aqui, Laura. Laura. Eu tô aqui, senhor. Quem? A Laura? Eu tô aqui. Não, o JP tá aqui, senhor. Lavínia. Lavínia. Maria Eduarda. Ô, Sir, Oi. Pode falar, Sara. então, a Lavínia talvez a Lavínia ainda não entrou ou ela saiu assim. A internet dela tá ruim, senhor. Tá, depois vocês me avisam no final da aula, tá? Mariana. Primeira aula, a internet dela. Pablo. Pedro. Sim. Sara. Yasmin. Aqui, Felipe Aqui. Duarte. presente. Então eu vou deixar esses, qualquer coisa no final da aula. Se entrar mais alguém, a gente registra a presença, tá bom? Tá? E vocês me lembram aí quem entrou depois, alguma coisa para eu estar colocando, tá bom? Então agora nós vamos para a apostila, rapidinho. Hoje nós temos que chegar até a página 8, tá? Então preciso da ajuda de vocês, tá? Terceiro bimestre a gente vai falar sobre recursos naturais. Basicamente em cima de relevo e hidrografia. O que quer dizer isso? O que são recursos naturais? São aqueles recursos que a gente extrai de onde? Da natureza, né? Então a gente tem alguns exemplos, né? Ana, pode ler para nós aqui, Aninha? Eu, sir. Isso. Chegou a hora de estudarmos os aspectos físicos e naturais do território brasileiro e de aprendermos como o ser humano os transforma em recursos necessários à sua sobrevivência. Nas nossas aulas, vamos perceber a grande variedade de paisagens do Brasil, paisagens que resultam na atuação das forças da natureza e da forma como a sociedade se relaciona com ela, relevando-se através do seu relevo, da sua hidrografia, do seu clima e das suas formações vegetais. Muito bem. Então aí a gente vai falar alguns tipos de recursos que existem. Existem os recursos naturais em geral, existem os renováveis e os não renováveis, né? Então existem vários exemplos. Aqui nós temos uma usina de energia eólica, que ela leva em conta o que? O vento, né? Aqui a gente, no estado de São Paulo, a gente não é comum a gente ver. Mas se você for para outros estados, lá para o Nordeste, por exemplo, já estão utilizando bastante. Para quem assistiu aquele filme, né? O Menino que Descobriu o
Vem. O vento. Vento, né? Ele mostra muito bem, muito né? Ele bonitinho. gera energia através do quê? Do vento, né? Aí aqui nós temos a usina de energia solar, né? Que hoje, por exemplo, a gente já tem um monte de casa que já utiliza a energia solar. E Professor, nós temos... Oi. na extração de petróleo, porque eles fazem no mar ou eles fazem em outros lugares também na terra, ou tipo, em outro lugar? Tem em outros lugares. É onde tem o recurso, né? Então aqui, por exemplo, é uma plataforma de extração de petróleo, porque próximo, por exemplo, ao litoral, encontra-se uma grande quantidade de reserva, né? Então essa extração é feita lá no fundo do mar, mas nós temos petróleo também que a gente encontra, por exemplo, na terra, né? Uma região muito rica em petróleo é aquela região, por exemplo, do Egito ali, vamos falar, aquela região, por exemplo, onde se tem. Vocês viram que ontem até teve um atentado, né? Lá tem muita por questão religiosa, mas o que gera muita tensão naquela região é porque ela é uma região da Arábia Saudita, é uma região que tem uma grande reserva de petróleo. Então, muita questão financeira envolvida, né? Falaram que foi bem feio, né, senhor, lá no... Foi, tá? Eu recebi um vídeo mostrando como que foi, né? E tava tudo na internet, na TV e tudo mais, tá? Quem poderia? Vamos lá, Sara, lê para nós aqui. Tá, senhor. Chamamos? Tá. Chamamos de recursos naturais os elementos da natureza requisitados por uma sociedade para atender às suas necessidades. Esses recursos costumam ser divididos em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Mas o que diferencia uns dos outros? Os recursos naturais renováveis seriam aqueles inesgotáveis, ou com uma capacidade de renovação superior ao seu ritmo de uso. E aos recursos naturais não renováveis seriam aqueles que não têm uma capacidade de renovação, ou aqueles cuja renovação é muito lenta. Dessa forma, o vento, a luz solar, a água, as florestas, os animais, os produtos agrícolas e diferentes minerais seriam considerados recursos naturais. Isso, são recursos naturais, mas aí a gente precisa classificá-los como renováveis e não renováveis. Renovável é aquele que a gente pode reutilizar e não renováveis é aquele que a gente não tem como reutilizar. Por exemplo, o petróleo, ele é renovável ou não? Não. Não, né? Você usou uma vez, por exemplo, Não, peraí, você fez a gasolina, você coloca lá no carro. Quando você utilizar, por exemplo, né, você encheu o tanque, pôs 40 litros lá de gasolina. Quando você vai ver, não tem mais nada. Para onde que foi, né? Então, ele não é renovável, né? Então, até para que a gente entenda. A questão da energia, por exemplo, eólica, ela já é renovável. Tem o vento hoje, tem o vento amanhã, mais tarde e tudo mais. São exemplos que a gente tem, tá? Aí a gente tem um quadrinho, né? Complete o quadro a seguir com exemplos de recursos naturais. O que são renováveis e os que não são renováveis, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos. A água, o vento, o sol são o quê? Renováveis. O petróleo, o carvão, alguns minerais, eles não são renováveis. Não é esse carvão que a gente utiliza para fazer um churrasco, tá? É um carvão, por exemplo, o carvão que é um mineral, senhor? É um carvão mineral, onde a gente utiliza ele, por exemplo, em algumas usinas, tá? Para queima do carvão para geração de energia, tá bom? Então vamos lá. O minério não é renovável? Oi? Não dá para você renovar minério? Dependendo do minério, não. Tipo A diamante. grande maioria. Dá um exemplo para mim, por exemplo. Você pega lá, por exemplo, uma pedra. Como que você vai renovar ela? Né? Você fez uma mesa, por exemplo. Você não tem como ir lá e renovar ela. Você não vai derreter, você não vai reutilizar. Você entendeu? Então vamos lá, rapidinho. Já preencha aí a tabela de vocês. É que eu tô falando de tipo, se você derreter, ela é renovável de novo, não é? Então, mas como que você consegue derreter? Por exemplo, o ouro. O ouro você pega um minério, aonde você pega ele, você pode mudar, mas só que você não pode mudar a essência dele, transformar, né? Você pode reutilizar ele e transformar de um brinco em anel, de um anel em brinco, alguma coisa desse Professor, tipo.
quais são os minérios que você pode derreter? Então, tem alguns, né? Você tem um exemplo, foi esse que eu acabei, o alumínio, né, o ouro, né? São alguns minérios que se tem. Vamos lá, rapidinho, pode escrever aí. Ô, Sir, Oi, Felipe. você já leu esse livro? Anne Frank, já. É legal? É o desenho que você fez, né? É uma série, não é? Que tem ou não? Não, é N com E, Sir, a série da Netflix. O senhor ele só escreve os recursos, não precisa desenhar não, né? Eu não tô te ouvindo. Não precisa desenhar os recursos, né? Só desenhar. Ô, Sir, ela tá perguntando se pode só escrever, se não Só precisa escrever, desenhar. não precisa desenhar não, tá? Mas será que um recurso pode ao mesmo tempo ser renovável e não renovável? Essa lista precisa ser tão fixa. Há estudiosos que sugerem uma nova divisão para os recursos naturais, em que o recurso pode ter mais de uma classificação e que levam a conta não só a sua condição, mas a maneira e a intensidade com que é explorado. Dessa forma, esses estudiosos os dividem em recursos duráveis e recursos esgotáveis, né? Então lembra lá que a gente falou? É igual a água é renovável? É, mas se a gente não souber utilizar dela, ela vai se tornar poluída e eu não vou conseguir reutilizar ela novamente. Alguns minerais, eles são renováveis? É aquela forma. Então, alguns estudiosos já estão trabalhando nessa nova classificação. Vamos lá, então. João Vitor. Duráveis, renováveis. Tá. Renováveis. Aqueles que renovam naturalmente, por exemplo, florestas e animais quando explorados de forma saudável. Tá certo? Forma sustentável. O que Forma quer dizer sustentável. isso? Por exemplo, né? Renovam naturalmente. Eu vou lá e corto toda a floresta de uma vez só, acabou com tudo. Como que ela vai se renovar? Muitas vezes você tem que trabalhar o quê? Ela vai brotar, eu preciso replantar e tudo isso, tá? Então são alguns exemplos que tem. Vamos lá, João Vitor. Reprodutíveis. Aqueles que se renovam quando há inserção técnica para acelerar o ritmo de produção, do modo a entender as necessidades da sociedade, por exemplo, a agropecuária e a água, dessalinização. Isso. Por que ele está dando exemplo, né? Aqueles reprodutíveis, né? Como, por exemplo, na questão da agricultura e da pecuária. E a água, que ele coloca aqui um exemplo da dessalinização. Tirar, por exemplo, o sal da água e tornar a água potável, né? Naturalmente recicláveis. João Vitor? Tá. Aqueles que se renovam naturalmente, independente da atuação humana, por exemplo, a água e o nitrogênio. Ou seja, os gases e a questão da água, né? Ela se renova. Lembra que a gente estudou o ano passado o ciclo da água, né? Então ela vai se renovando. Inesgotável, João. Aquelas que não se esgotam devido à quantidade existente. Por exemplo, a energia solar, eólica, geotérmica, a água, minerais como o ferro. Isso. Então, alguns minerais, por exemplo, como o ferro, eles são inesgotáveis. Porque lembra que o Felipe perguntou? Ele pode ser modificado, né? A questão da energia solar, né? A questão da energia eólica, geotérmica, são todos exemplos de energia que ele não se esgota, né? Esgotáveis, João Vitor. Aquelas cuja demanda é superior à sua capacidade de renovação pela natureza, por exemplo, o petróleo, o carvão e recursos renováveis mais utilizados. Mal utilizado, né? Porque o petróleo? O petróleo ele demora milhões de anos na decomposição para que ele se forma, por exemplo, uma reserva de petróleo.
E isso, gente, ele demorou anos e anos e anos e anos para se formar. Aí vem o homem, utiliza tudo de uma vez, não tem tempo de recompor, né? O carvão também é a mesma coisa, tá? São exemplos que a gente tem. E os recursos renováveis mal utilizados, que foi o exemplo da água que eu passei para vocês, tá bom? Vamos lá. Quem pode estar lendo esse próximo parágrafo? Vamos lá, Eu, senhor. Felipe. Pode ler? Eu ou Pode. outro, senhor? Felipinho. Depois o outro tá. Felipe lê um pouco também. Podemos observar que a água pode ser um recurso produtível quando, a partir do processo de dessalinização produzido com água doce para o consumo, ou um recurso naturalmente reciclável, já que toda a água consumida do planeta volta para a natureza através do ciclo da água. Já a exploração das florestas, se feita de maneira muito intensa e sem respeitar o tempo necessário para a reprodução, pode levar um recurso ao esgotamento, fazendo a floresta deixar o seu recurso renovável e se tornar um recurso esgotável. Continua. A transformação da paisagem e o uso de recursos naturais são diretamente relacionados com o modo como a sociedade produz e ocupa seu espaço. Muito bem. Então, aqui deu alguns exemplos desses duráveis e não duráveis. A formação geológica do Brasil e os recursos naturais. Vocês lembram o ano passado a gente fez uma atividade onde a gente colou a fita da outra e a gente fez a escala do tempo geológico. Lembra disso? Ela tinha em espiral e nós fizemos, por exemplo, colamos uma na outra, onde a gente teve que colocar a teoria do Big Bang, depois a gente teve que fazer a questão do surgimento do homem, dos dinossauros, a evolução dos seres vivos e tudo mais. Vocês lembram disso? Né? A formação geológica ela se dá desde essa época. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da estrutura geológica. Teve alguns lugares no Brasil que se formou mais recentemente, outros mais antigamente. Porém, o que acontece? Isso levou coisa de milhões de anos. Não é uma coisa que a gente está falando da semana passada para cá, tá? É uma coisa que a gente está falando há muitos anos, tá? Então, a formação geológica do Brasil e os recursos naturais. Não se esquecendo que a gente fala também, a gente estudou sobre a movimentação das placas tectônicas. Quem lembra? Convergente, divergente e conservativo, né? Lembram disso? Então, eu lembro, senhor. Só não lembro o que cada um faz, senhor. Isso, quando a gente fala da movimentação das placas tectônicas, né? Então, aonde se tem o encontro dessas placas, é mais fácil você ter a junção e você ter o aparecimento de montanhas, né? Agora, quando você está no meio de uma placa, é um pouquinho mais difícil isso acontecer, tá bom? Vamos lá um pouquinho? Cadê o outro Felipe? É Felipe Duarte, né, Fê? É? Isso. Tá. Fê, você veio de onde? Conta pra nós um pouquinho. Eu vim da The Joy School. Eu morava em Jundiaí, daí eu me mudei pra Itupeva. Daí meu pai decidiu me colocar no Objetivo. Ah, legal, viu? É que você entrou no segundo bimestre, né? Mas a gente quase não teve contato, tá? Mas seja bem-vindo aí, tá? Eu moro aqui próximo do Eloy também. Eu sei onde fica o The Joy. Né? Conheço alguns professores que trabalhavam lá também, tá? Você pode ler para nós esse parágrafo, Fê? Posso? Ao falarmos sobre a geologia do Brasil, estamos nos referindo à dinâmica da litosfera, às rochas que a compõem e aos processos envolvidos na sua formação e na sua transformação. O Brasil é formado, na sua maior parte, por estruturas geológicas que datam das eras pré-cambriana, paleozoica e mesozoica no Brasil. As rochas são antigas, mas as formas do relevo são recentes, pois estão sempre se estão sempre se renovando devido à ação dos agentes erosivos. Assim, parte da cobertura atual data da era Cenozoica. Isso, muito bem. E aí a gente começa a analisar.
Então nós temos um mapinha do Brasil que mostra a estrutura do que? Geológica, né? As cores elas estão representadas na legenda. Então vamos dar uma olhada. A primeira cor, sedimentos recentes, né? Então é do período da era Cenozoica. Então nós temos aqui a bacia sedimentar amazônica, nós temos a bacia sedimentar do Pantanal, que são alguns exemplos que a gente tem. Depois nós temos as eruptivas básicas, que é do período Triássico, né? Então, aonde que se encontra, né? Literalmente aqui, mais para a região centro e sul do país, né? Depois nós temos os sedimentos antigos, que é da era Paleozoica e Mesozoica, que eles se encontram aqui. Então, é a bacia sedimentar Parnaíba, nós temos a bacia sedimentar do Pantanal, né? Que nós temos aqui nessa região aqui, tá? Até para que a gente entenda. Essa vem a bacia sedimentar do Parnaíba. Então, são alguns exemplos da onde a gente pode estar encontrando. E depois, por fim, nós temos os escudos cristalinos, né? Que são aqueles formados, vamos falar assim, igual aqui, quando se fala, né? Os escudos cristalinos, quando que eles se formaram? Na era pré-cambriana. Aonde eles se localizam? Aqui no norte do país, na área central, nós temos o escudo brasileiro e nós temos aqui na divisa com as Guianas, né? Que são exemplos que nós temos. Aí agora nós temos algumas perguntinhas para a gente responder. A análise do mapa permite observar a localização das grandes estruturas que formam a base do nosso território? Sim, né? Aí vem a pergunta: quais são essas estruturas e onde elas se localizam? As estruturas são as bacias sedimentares, né, da Amazônia, que se localiza no norte, a do Pantanal do Mato Grosso do Sul, e a de Parnaíba, que é no nordeste, e a do Paraná, que é no sul. Os escudos cristalinos, onde eles se localizam? Ao norte, próximo das Guianas, e o brasileiro, que fica na região central. Pode escrever aí rapidinho, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Senhor, meu travou um pouquinho, senhor. João, nós estamos na página 6, rapidinho, vamos lá. Bom dia, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você viu esse bebê militar que lá do imposto de renda no socorro? Senhor, você consegue dar um zoom para mim, senhor? Um zoom? Eu não tô conseguindo aqui. Na resposta, que eu não tô conseguindo pegar aqui. Ô Felipe, se você usar seus dois dedos e colocar para aproximar, vai dar zoom. Obrigado, Tá senhor. bom assim? Tá, senhor. Já terminou, Felipe? Ô senhor, só que ele escreveu em uma linha e já tá usando umas 3 linhas minhas. Isso, tá? Então vamos lá, rapidinho. Segunda questão. Essas estruturas se formaram ao mesmo tempo? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Acho que não, senhor. Né? Se a gente falou lá atrás que elas foram formadas, por exemplo, que nós temos recente, nós temos antigos, então significa que são de momentos e épocas diferentes. Então, olha lá, não, essas estruturas se formaram em diferentes momentos geológicos. Os escudos são mais antigos e as bacias sedimentares são mais recentes, tendo períodos de formação bem diferentes.
Pronto, Fê? O professor faz muito rápido, eu nem terminei a primeira, calma aí. Vamos, gente, rapidinho, senão não vai dar tempo. Vocês vão querer revisão? Sim, senhor. Acabei, senhor. Peraí, senhor. Vocês não vão querer revisão? Sim, senhor. Ah. Pronto, senhor, acabei. Pronto? Qualquer coisa vocês dão um print na tela aí, tá? Tá. Pronto? Vamos lá? Quem pode estar lendo agora? Quem? Vamos lá? Arthur, você pode ler para nós? Senhor, posso ler o segundo parágrafo? Pode. É o Iago? Posso ler o primeiro? Não, é o Caio, senhor. Ah, o Caio. Então, o Arthur leu o primeiro, Posso o ler o Caio leu o terceiro? segundo e o Iago leu o terceiro, tá bom? Senhor, não foi o Iago que falou, fui eu. Então, vamos lá, rapidinho. A superfície atual do Brasil é constituída, na sua maior parte, por rochas sedimentares, algumas muito antigas e outras mais recentes, que deram origem às bacias sedimentares, e por rochas cristalinas muito antigas, magmáticas e metamórficas, que deram origem aos escudos cristalinos. Pensando na escala do tempo geológico, há no Brasil estruturas rochosas que datam da era pré-cambriana, com idades que variam de 2 milhões a 4,5 bilhões de anos, e outros que se formam de 1 bilhão a 2 bilhões de anos atrás, mas há também estruturas mais recentes que se formaram nos últimos 600 milhões de anos, ou ainda áreas formadas com o Pantanal Mato Grossense. Mato Grossense. O nosso subsolo tem muita história para contar. A idade e os processos que deram origem a essas estruturas formaram rochas constituídas por diferentes minerais, que o ser humano passou a identificar e utilizar, transformando-os em recursos indispensáveis à sua sobrevivência. Esses recursos são requisitados pela sociedade, como acontece com os solos, necessários para a prática da agropecuária e com as matérias-primas, para a atividade industrial e agrícola e a geração de energia. Muito bem. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que? As bacias sedimentares e os escudos cristalinos, né? Vocês lembram que o ano passado a gente falou um pouquinho sobre os 3 tipos de rocha, né? As magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. As magmáticas são aquelas que são formadas através do quê? Do resfriamento do magma, né?
né? Quando ela sai, por exemplo, do vulcão. A sedimentar, ela é composta através do quê? Dos sedimentos das outras rochas, e ela é formada por camadas. E a metamórfica, ela é o resultado das outras rochas através de alta pressão ou, né, elevadas temperaturas, né? E aí se forma as metamórficas. Isso são exemplos que a gente tem. Então, nas bacias sedimentares são formadas basicamente por rochas sedimentares de origem antiga e recente. Estão associados a esse tipo de formação recursos como petróleo, carvão e o calcário. Já nos escudos cristalinos, são formados basicamente por rochas cristalinas de origem magmática e metamórfica. Estão associados a esse tipo de formação recursos como ferro, a bauxita, o alumínio, o estanho e o manganês. Muito bem, então são exemplos que a gente tem. Pedro, pode começar a leitura para nós? Vai daqui até aqui no Oeste Paulista. Vamos lá, rapidinho. A decomposição dessas rochas no território brasileiro deu origem a variados tipos de solo, como o solo massapé, vertissolo, solo argiloso com boa fertilidade, localizado em áreas do Nordeste, como a bacia do Recôncavo, onde tradicionalmente foi desenvolvida a agricultura de solos de rocha, latossolo vermelho, que apresenta elevado teor de ferro, fruto da decomposição do basalto, flora intermédia e elevada fertilidade, já que esse aspecto não depende apenas da rocha decomposta, mas também da atuação do clima e da sua composição orgânica. Esses solos estão associados historicamente à cultura do café no Oeste Paulista. A gente acaba tendo esses exemplos de tipo de rocha, de solo, né? Um é mais vermelho, outro é um pouco mais arenoso e tudo mais. Não é à toa que tem alguns tipos de solo que quando a gente vai, a gente anda, né? Se está meio molhado, né? Vai grudando na sola do sapato. Quando a gente chega na casa da gente, parece que a gente está com 10 centímetros a mais, porque ele vai grudando, né? Como também tem aquele arenoso, né? Que já é um solo, vamos falar assim, onde não tem tanta fertilidade, tá? E aí a gente tem dois exemplos aqui, né? O cultivo do café e o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das formas do relevo brasileiro, né? Para entendermos a distribuição do relevo do Brasil, temos que considerar as forças internas da Terra, denominadas movimentos tectônicos. As forças externas, os processos de erosão e sedimentação. Vamos observar com atenção o mapa a seguir, com a divisão das placas tectônicas para começar a pensar no assunto. Então, nós temos aqui placas tectônicas, né? Então, nós temos, por exemplo, todas elas e nós temos esse desenho, né? Essa setinha mostra quando ela se choca e quando ela se separa, né? Então, quando tem esse choque, é mais fácil de você ter a formação do que? De cadeias de montanha. Então, o território brasileiro se encontra nesta região. Então, é uma região que basicamente você não tem encontro de placas tectônicas nessa região. Pode ver que aqui você tem do lado oeste e aqui você tem a separação. Então, próximo do território brasileiro, você basicamente não tem esse choque nem essa separação das placas tectônicas, a não ser o país que, por exemplo, onde você tem vários tremores e tudo mais, tá? Aí nós temos, indique a região da Terra onde há maior probabilidade de ocorrer a formação de montanhas, né? Explique como você chegou a essa conclusão. Então, aonde que tem essa probabilidade de formação de montanha? Aonde se tem, por exemplo, o que? O choque das placas tectônicas, né? Então, esse é o espaço onde a gente pode ter, né? Então, são alguns exemplos. Olha lá. Nas áreas de contato das placas tectônicas, pois as placas exercem força umas com as outras, provocando dobramento da crosta terrestre. Lembra que eu falei para vocês? Quando se tem um choque e ela acaba tendo dobramento, é onde se formam as cadeias de montanha, tá? Depois nós temos a questão B. Pensando na resposta dada à questão anterior, no Brasil há esse tipo de relevo?
Não, né? Por quê? Porque nós estamos no meio de uma placa tectônica, no centro, né? Depois a questão C, você diria que o território brasileiro é mais estável ou instável do ponto de vista geológico? Ou seja, né, no Brasil é comum... É estável. É estável, né? No Brasil é comum a ocorrência de terremotos? Não, né? Então dá para a gente falar, ele é estável, não é comum a ocorrência de terremotos e nem atividade vulcânica, pois o Brasil se localiza fora de áreas de encontros de placas tectônicas. E a questão D que fala, né? Pensando nas questões anteriores, que outras formas de relevo podemos encontrar no Brasil? Os relevos mais antigos, como planaltos, planícies e depressões, tá? Eu vou diminuir para ajudar vocês, tá? Certo, Felipe? Obrigado, senhor. E aí dá para vocês verem aí, tá? Então vou deixar assim um pouquinho na questão A e depois eu mudo para a questão D, tá? Rapidinho, porque senão não vai dar tempo da gente fazer a revisão, tá? Pronto? Felipe, Duarte, tá conseguindo acompanhar? Tô falando muito rápido. Tô conseguindo acompanhar. Tá bom. Qualquer coisa você pede, tá? Não precisa colocar igualzinho tá aqui, viu? É mais vocês explicarem, tá? Aqui é apenas uma sugestão, tá? Felipe, você tá no grupo da sala? Ô, Pro, você pode subir um pouco mais? Felipe? Você tá no grupo da sala? Eu não tô, não. Tá, se você quiser entrar, você dá um toque e aí a gente pede pro pessoal colocar, tá bom? Quem que é o administrador do grupo? A Sara, senhor. Tá? Aí, Sara, se você quiser qualquer coisa, tá colocando, se ele quiser participar do grupo, tá? Ô, senhor, é a Ana Luísa, eu acho. Mas qualquer Deixa eu ver coisa aqui, eu pego... senhor. Eu não sei, senhor. Deixa eu ver. É a Ana Luísa. Sou eu, senhor. Tá bom. Aí qualquer coisa, se ele quiser entrar, tá? A gente não vai obrigar, mas se ele quiser entrar, aí a gente coloca ele no grupo para ele estar recebendo as atividades, alguma coisa assim, tá bom? Uhum. Pronto, Fê? Ô, João Vitor. Obrigada. Vamos fazer a revisão? Partiu, senhor, fazer revisão. Entrou mais alguém? Caio. Caio Tolentino entrou, né, Caio? Caio? Não, senhor, eu sou o Caio Luiz. Você tá falando isso? Não, senhor, o cara entrou, senhor. Entrou, né, Caio? Fala um oi aí, pra me registrar a sua presença lá.
Oxi, ele saiu? Ele caiu. Acho que a entrada dele tá ruim. É, deve ser mesmo. Vamos lá para a revisão? Atualmente existe... Ô, senhor, Oi. o Caio mandou mensagem que se a gente tava escutando. Eu acho que tá com algum problema dele. Não escutamos não. Ah, Tá? no grupo. ele Atualmente existem aqueles recursos naturais que são de maior utilidade e, portanto, de maior importância para as atividades socioeconômicas. Um deles é o recurso não renovável que se encontra cada vez mais escasso na natureza, podendo acabar nos próximos anos. Tal recurso demanda muitos gastos e técnicas avançadas na sua extração, mas é muito utilizado na produção de materiais, como plástico, e é visto como uma fonte de energia. O trecho acima fala do quê? Do petróleo, que é um elemento retirado da natureza. Então, tudo isso diz respeito ao quê? Ao petróleo, tá? Hoje, acabam todos os recursos naturais gerados para 2014. A partir de hoje, a Terra entra no vermelho, segundo os dados da GFN, uma organização de pesquisas que mede a pegada ecológica do homem no planeta. Em menos de 8 meses, esgotamos todos os recursos que a natureza é capaz de oferecer de forma sustentável no período de um ano. Ou seja, a gente acaba consumindo a mais do que a gente pode, né? Esse 19 de agosto é o dia da sobrecarga da Terra. Isto significa que pelo resto do ano vamos manter o nosso déficit ecológico, reduziremos nossas reservas e aumentaremos ainda mais a quantidade de CO2 produzido na atmosfera. De acordo com os cálculos da GFN, seria necessário 1,5 planeta para produzir os recursos ecológicos necessários para suportar a atual pegada ecológica mundial. Ou seja, nós estamos usando muito além do que a gente necessita e do que a gente pode, né? A gente acaba, vamos falar assim, isso podemos falar que é até uma forma, vamos falar de um consumo insustentável. Por quê? A gente acaba comprando muita coisa supérflua, né? A melhor medida possível para a solução ou a diminuição do problema apontado pelo texto acima é reduzir o consumo, reaproveitar os produtos que consumimos e reciclar o lixo. Se cada pessoa da Terra tivesse computador, celular e carro, consumisse a mesma quantidade de água, de cereais e de energia que os americanos, ou seja, o norte-americano, seria preciso 4 planetas para dar conta do recado. Ou seja, o consumo vamos falar, norte-americano é uma coisa insustentável, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre a apropriação de bens de consumo e de recursos no mundo atual, é correto afirmar que o padrão de consumo norte-americano evidencia uma relação socioambiental predatória e insustentável, ou seja, o consumo, né, é muito maior do que a gente precisa, né, e do que vamos falar, o planeta pode nos proporcionar. Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que podem renovar-se naturalmente, mesmo após terem sido utilizados nas atividades humanas. Isso não significa, porém, que eles durem para sempre, pois o uso predatório de tais recursos pode levá-los à extinção. A medida de preservação e manutenção dos recursos naturais renováveis são a diminuição do consumo e o reaproveitamento dos materiais recicláveis. Olha que interessante, quando a gente fala de diminuição do consumo, né? Vocês lembram que, por exemplo, ano passado a gente tinha qual atividade? A gente tinha um projeto do Senai, lembra? Que a gente trabalhava com atividades o quê? Mais sustentáveis, né? Vocês lembram lá fazer os cartãozinhos, aquelas coisas com material reciclável. Lembra disso ou não? Vocês lembram disso? Sim, senhor. Eu lembro, senhor. Um pouco, senhor, lembro, sim. Eu acho que quem era a professora que trabalhou com vocês foi a professora Thaís, não foi?
Quem que foi que trabalhou? Vocês lembram? Acho que não, senhor. Era o projeto Sebrae. Qual né? projeto, senhor? Projeto Sebrae. Vocês chegaram a fazer parte do projeto Sebrae? Ou Não. Não. Eu porque acho que não, sir. ele já terminou o ano passado, né? Lembra que aí a gente fazia as exposições, vocês estavam no 5º ano, vocês podiam comprar as coisas dos alunos. Lembram disso? Não? Você não estudou o 5º Isso ano? eu lembro, sir. Isso eu Ah, lembro um pouco. Isso eu lembro. Alguns recursos naturais, como a água e o petróleo, são considerados estratégicos tanto pela sua utilização econômica quanto pela sua escassez em algumas partes do mundo. Assim, aquele país que possui uma maior quantidade ou acesso a tais recursos pode melhor utilizá-los, tanto para a sua população quanto para a sua exploração comercial. Né? Então, a gente acaba tendo esses exemplos, né, da forma e da utilização desses recursos. Essa é a revisão que a gente tem para falar. Hoje nós falamos de recursos naturais renováveis e não renováveis, tá bom? Alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Não, senhor. Deram print na tela? Já mandaram no grupo. Já, Eu sir. gostaria de saber de quem Felipe. tirar o print e mandar no grupo, por favor. Isso. Felipe, Oi, senhor. o Duarte, deixa eu perguntar uma coisa para ele. Às vezes, Felipe, você quer dar um print na tela, tá? E você dá um print, que aí pode estar ajudando essa revisão na hora de você fazer as atividades, tá bom? Tá? Você já Tá bom. deu print na tela? Você já pode fazer a prova, senhor? Já. Deixa eu dar uma dica para vocês. Não deixe as atividades para o final da semana. Faça antes para não ter problema. Muitos alunos ficaram com notas vermelhas porque não conseguiram responder as atividades depois, tá bom? Então já entra lá e tenta responder, tá? Certinho, meus amores? Felipe, você vai querer entrar no grupo? Você vai mandar aí? Qualquer coisa, manda seu número no particular, no privado para Ana Luísa, que aí ela adiciona você lá, tá bom? Tá bom. Tá? Você vai mandar? Vou colocar aqui no chat agora, então. Isso, põe no chat, é melhor, né? Isso, tá bom? Aí, Ana, aí você acaba adicionando ele lá, tá bom? Tá bom, senhor. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Não. Tá bom, então, meus amores. Não esqueça de entrar lá, fazer as atividades, tá? Faça o mais rápido possível para não ter problema, tá? Ô, Luiz, traz a Lu aí para mim, por favor. Deixa eu ver se ele traz ela ali para mostrar. Gente. Do papai. Já tá enorme, olha o tamanho já. Olha o tamanho. Olha Meu o tamanho. Deus, que bola. Ai, É uma bolinha. Tá uma bolinha já, tá? É a lua. Bonitinha. Então tá bom, meus amores. Um beijo, tá? E até quarta-feira que vem, tá? Um beijão. Tchau, senhor. Tchau, Tchau, sir. Amo vocês. Tchau, Pedro. Tchau, Arthur. Tchau, Heitor. Tchau, Aninha. Tchau, Pedrinho. Tchau.